Shalom, Donai, amado Deus, amém? Pode sentar. Nós chegamos um pouquinho mais cedo para ganhar tempo. Quisemos que nós pudéssemos expor a ministração através de passo a passo dos lives, como nós temos como costume, quando ministrávamos ao vivo. Mas nós queremos usar a dinâmica de uma sala de aula, né, porque a escola dominical é uma sala de aula e onde nós estabelecemos crescer através do conhecimento da palavra. Quero convidá-los a abrir o livro de Hebreus, no capítulo 10, livro de Hebreus, capítulo 10, para início de uma reflexão e introduzir a gente dentro da temática Mara, a quarta estação, Águas Amargas, onde nós estamos dimensionando nosso conhecimento, a fim de garantir uma compreensão maior e melhor deste assunto. Poderíamos esgotar o assunto apenas no registro bíblico de Êxodo, capítulo 15, do verso 23, conforme destaque aqui, ao 25. Mas à medida que a gente vai desenvolvendo esse assunto, nós vamos descobrindo o quanto nós podemos criar várias maneiras, não só de interpretação, mas de exame bíblico, a fim de que a gente aumente, intensifique o nosso conhecimento, não só ficar restrito ao episódio de Mara, mas dando uma extensão de compreensão desde quando o povo de Deus, Israel, entrou no Egito, que nós falamos no domingo retrasado. No domingo passado, eu pude, logo depois da gravação, na segunda-feira, ver a gravação da aula. E nós não estamos ao vivo, é uma gravação, a fim de garantir a presença dos amados e, evidentemente, criando um incentivo, um estímulo às pessoas virem à igreja no domingo de manhã. Quero informar, abrindo parênteses, nos 27 unidades do nosso país, 23 abaixaram sensivelmente a taxa de mortalidade, e não se fala muito da cura das pessoas que foram livres dessa ação maligna, dessa pandemia. São quase 4 milhões de pessoas, ninguém fala sobre isso, foram curados desse vírus. Se tivesse usado a orientação que o governo federal tinha determinado. Porém, nós estamos numa luta, numa ação de forças para nos erradicar do nosso país o tamanho da gravidade que afundaram a riqueza tão abrasileirada. Mas, fechando parênteses, isso para destacar de que as pessoas, não vou mais ir para a igreja só em dezembro. Tem pessoas que não vêm já há anos. Isso aí já é simplesmente uma desculpa na minha liberdade, farrapada. Mas vamos no capítulo 10 do livro de Hebreus, para um destaque, a fim de garantir para cada um de nós o significado dessa ampliação de conhecimento. O autor dos Hebreus, no capítulo 10, que não é destaque temático, é apenas para referência de ampliar o nosso desenvolvimento das ideias que nós vamos, através dessa linha do tempo, ou dessa pontuação cronológica, a fim de a gente compreender melhor e ter uma dinâmica deste assunto Mara, a quarta estação. No verso 19, diz assim: em tempo, se você está com o celular, está ouvindo barulho, coloque lá no modo avião
que nós estamos decolando para os céus. Amém? Verso 19. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrarmos no Santíssimo Lugar, pelo sangue de Jesus. O autor diz que nós temos que ter ousadia, ou seja, essa liberdade de, mesmo encontrando obstáculos, mas devemos enfrentar para encontrar a abertura, o caminho, essa porta, me permita, escancarada de revelações pelo sangue de Jesus. É claro que aqui é uma orientação do Novo Testamento relativo a um fato determinado no Velho Testamento. Qual era? Que o sumo sacerdote, ele entrava no santuário e era um só, e só ele podia. Então esse ambiente era restrito ao sacerdote, narrativa essa do Velho Testamento, do livro, a partir do capítulo 20, quando é estabelecido a criação, a instalação do tabernáculo. Os amados estão me ouvindo, que eu estou forçando minha voz? Não sei se o som está chegando até você. Odilon, você está me ouvindo? Todo mundo me ouvindo? Ok, que estou forçando minha voz, porque estou sem um retorno para compreender que o que estou falando está chegando até você. Agora sim, agora estou com retorno. Então, no verso 20, diz: pelo caminho que ele nos inaugurou, caminho novo e vivo, através do véu, isto é, da sua carne. Se for para Mateus capítulo 27, quando Jesus estava sendo crucificado, diz a palavra que o véu rasgou de alto a baixo. Não é apenas uma experiência física, natural, a olhos vistos, ou apenas um destaque simbólico. Não, é uma realidade de desvendamento, isto é, de alto a baixo, ou seja, aquilo que está no alto está sendo revelado. A entrada de Jesus com o seu corpo no sepulcro vai revelar o caminho aberto para nós. Amém? Porque ele sendo assunto aos céus, também vai ser assunto no inferno, conforme o apóstolo Paulo vai escrever à igreja de Éfeso. Aquele que subiu é aquele também que desceu às profundezas. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente estuda, no caso, destaque a estação de Mara, é preciso compreender que é um véu que está sendo rasgado. Daí, disseram anteriormente que só ler e compreender e analisar a narrativa do verso 23 ao 25 de Êxodo, quando eles, depois de 3 dias no deserto de Sul, encontraram as águas amargas, nós vamos ficar muito restrito a só o episódio. Porém, o que é que nós estamos fazendo? Dando condição que esse espaço de tempo ele seja muito bem aberto. Daí eu estou colocando no quadro a pontuação ou uma linha cronológica para a gente compreender por que chegou até Mara. Não basta a gente só ver Mara, a gente tem que enxergar todo um contexto histórico do porquê desembocaram no deserto e chegaram a experimentar essas águas amargas. Porque quando nós formos entrar na árvore que foi jogada, lançada, projetada, imergida nas águas de Mara, tem tudo a ver com a crucificação. Então é preciso a gente ter um entendimento que esse véu, ou seja, as nossas vistas, a nossa visão está sendo garantida a ser ampliada, porque a gente está entrando numa dimensão espiritual onde Jesus abriu esse caminho. Ele foi lançado nessas águas profundas para que a gente enxergue aquilo que é revelação para nós. Amém? A nossa vida, que era a morte, ele entra no véu, ele rasga com o seu corpo, derramando para que eu veja o que é doce. Daí,
nós devemos chegar onde? Em Canaã. Canaã, leite e mel. Só que a gente tem que sair de onde? Do Egito. O Egito é o quê? Amargo. Porque é o mundo. Então, essa simbologia, essas configurações, não é apenas uma transmissão de ideias, mas de revelação. A Bíblia você pode ler ela filosoficamente, historicamente, antropologicamente, tudo que é logia você pode extrair da Bíblia. Porém, a Bíblia é a palavra de Deus, ela foi inspirada, ou seja, é uma revelação de Deus, é uma comunicação verbal, escrita, para que eu tenha entendimento de acessar aquilo que, se não houvesse a palavra, eu não teria um caminho aberto. Se eu não tivesse, eu tenho o Espírito, eu não compreendo essa dimensão. Daí, batendo sempre na tecla, os espirituais discernem as coisas espiritualmente. Os carnais não conseguem. Se você tiver uma visão apenas intelectual, histórica, ou apenas verificar que este livro é uma narrativa de fatos, de acontecimento, durante esse período de 6.000 anos, nós vamos ficar limitados. E aí o véu que foi rasgado fica o quê? Cerrado, fechado, encolhido. E aí nós precisamos compreender essa dimensão espiritual a fim de não ficar restrito apenas o fato das águas amargas. Daí precisamos criar todo esse aparato a fim de que você tenha uma dimensão maior e melhor. Visto isso, vamos lá, livro de Êxodo, capítulo 1. É apenas para reflexão, esse destaque de Hebreus, capítulo 10, para que eu possa entender o seguinte, como o salmista disse no Salmo 119, verso 18: desvendo meus olhos, para que eu veja as maravilhas do que? Da tua lei. Eu quero dizer, amados, rapidamente, que quando se fala em conhecimento bíblico, aqueles que já ingressaram, que tiveram um seminário, sabem que as turmas começam muito grande. Abro um parênteses, exatamente quando os amados estão pegando o livro de Êxodo. Assim também é todos aqueles que ingressam numa escola, numa formação. Eu lembro que eram quase 60 alunos quando eu comecei, algumas décadas atrás, estudando no seminário. Quando chegamos a uns 4 meses, daquelas pessoas de quase 60, só existia 30. A metade largam, desistem. O que isso tem a ver? Quando se trata de conhecimento, principalmente bíblico, poucos são interessados. Porque o conhecimento bíblico, ou qualquer outro conhecimento, leva a transformações, a mudanças. Principalmente se tratando de conhecimento bíblico, vai exigir de você mudanças. Você vai ser exigido de transformações. Tem que mudar a cultura mental. Porque agora quem vai fazer você ter uma compreensão do conhecimento é o Espírito. É Ele que convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, por que durante muitos anos há o desinteresse da EBD? Porque a EBD exige transformações e ela tem que ser pedagógica. É muito prático de algumas igrejas não ter escola dominical, mas não podemos abrir mão dela, porque o púlpito a nível congregacional não dá a elasticidade, a dimensão necessária de compreender o estudo sistematicamente. Quando a gente estuda a Bíblia, ela tem que ser sistematicamente. O que é sistematicamente? Você tem que colocar os pingos nos is, ou seja, antropologia, angelologia, sorotologia, reumatologia. Que é isso? Pecado, salvação, pneumologia, estudo do Espírito Santo. Então, por isso, quando você faz teologia, tem que colocar metodologia. Quando você vem para a EBD, você tem que ser metódico mesmo. Se eu ficar dando 3, 4 saltos aqui, falando em língua, isso vai agradar a todos, mas não é isso. A EBD não é para isso.
A EBD é sistemático mesmo, é estudo, é aula. Agora, quando é congregacional, meu irmão, pode dar 7 estrelas, 70 mil piruetas, fala 78 mil línguas, glória a Deus, isso é de Deus, amém? Mas a EBD, ela tem que ter todo esse cuidado para que o aluno tenha garantia de tudo aquilo que ele vai aprender, tem base. Tem ponto 1, ponto 2, ponto 3. Isso não significa frieza espiritual. Pelo contrário, o maior pedagogo, o maior professor, o maior mestre, ele foi sistemático. Foi Jesus. Um mestre de excelência. Ele pautava os ensinos. Ele repetia os ensinos. Então é importante destacar isso, dar todo parênteses, para mostrar a carência da igreja, a carência do estudo, da profundidade. E Paulo vai falar isso muitas vezes. E nós estamos tendo essa experiência de estarmos de volta na IBD, pautando essa ministração. Fecha parênteses. O que eu quero chamar a atenção, dando esses destaques, qual a utilidade disso para a minha vida? Para que saber Mara? Amado, tudo que está escrito na Bíblia é para nossa edificação. Crê nisso. Então, quando a gente faz uma abordagem, destrinchando, criando especificações, exatamente para que você tenha a garantia de juntar as ideias. O que você faz com um, reflete, raciocina, extrai para você e para a sua vida os ensinos necessários para que você tenha uma vida de bom testemunho. Amém? Bom, o que é que nós fizemos aqui? E por que nós chamamos a atenção do livro de Êxodo, no capítulo 1? Porque foi onde nós encerramos o assunto do domingo retrasado. Quero agradecer aos nossos ministros no domingo, pastor Santo, pastora Cristina, nosso ministro Alberto, pelo bom entusiasmo e desempenho na administração. Prestemos atenção. Eu queria muito ampliar isso, eu procurei até aumentar minha letra aqui, vim de manhã para ficar menos garrancho, porque quando eu escrevo rápido, sai um garrancho só, então eu procurei dar uma melhorada aqui para ver se a gente consegue extrair as ideias necessárias. Nesse capítulo de Êxodo 1, no verso 8, presta atenção, 8, enquanto os amados estão encontrando o verso 8, deixa eu beber uma água. Diz o seguinte, que se levantou no Egito um novo rei, e esse rei, ou esse faraó, a palavra faraó significa casa grande, não é um título, diríamos que é um apelido, mas de alta consideração, que não conhecera José. Então o que nós vimos? Que toda geração, quando entrou em Ramsés, em Gósen, e onde está isso? Pare um pouquinho. Se você voltar para o capítulo 47 de Gênesis, só voltar as folhas. Bíblia, eu estou recapitulando, fiz inicialmente a reflexão que o véu está rasgado, para que você tenha uma mente aberta, consiga acessar as revelações, desdobramento do ensino, do aprendizado desta manhã. Destaquei o capítulo 1 de Êxodo, para que você saiba que surgiu um rei, um imperador, faraó, que não conhecia José. Nós estamos agora tratando de tempo e espaço. Onde? No Egito. Por que eu tenho que saber isso? Para saber porque Deus fez a ruptura, teve que tirar o povo do Egito. Por que eu tenho que entender isso? Porque você vai entender o que é batismo.
Nós estamos falando de quê? De águas. Águas. Então preste atenção, por isso que a gente está batendo muito nessa questão. Dimensão, revelação, desdobramento, desvendamento, abertura, ou seja, ampliando o nosso conhecimento sem restringir somente o episódio de Mara. É preciso compreender todo o histórico. No capítulo 47 de Gênesis, assim, verso 6, diz que eles foram para a terra de Gósen, ou Gósen, é mais admissível Gósen, mas não há nenhum problema em traduzir desta ou daquela maneira, porque o risco da transliteridade, ou seja, quando a gente pega um termo no hebraico e vai transformar num termo da nossa língua, do nosso idioma, nós temos um problema seríssimo, é que o hebraico não tem vogais. Imagina agora para encaixar no nosso sistema silábico uma vogal que não tem no hebraico. Então é admissível. Sem goze, tem problema. Diz que eles foram habitar nessa terra por determinação de quem? De Faraó, da época de quem? De José. No verso 11, José é governador, é a segunda maior autoridade ali na terra. Como na terra? Egito mandava muito no mundo, era o império que todos temiam, e aí mandava muito. Não é à toa que na grande seca, na fome, na sequidão, onde o mundo estava devastado de alimento, onde eles iriam? Onde eles iam? Para o Egito. Era o socorro Egito. Verso 11: José, pois, estabeleceu a seu pai e seus irmãos, dando-lhes possessão na terra do Egito, no melhor da terra, na terra de Ramassés, como o Faraó ordenara. Então, terminado aí, o que eu quero dizer, historicamente, onde está essa narrativa? Alguns colocam 1600 e tal. Seja qual for a discussão antes de Cristo, não tem a questão da data com precisão e exatidão, porque tudo depende da paleontologia. É uma área que pega um fóssil, um vestígio e data tal. Ou arqueologia, que pega um vaso quebrado, algum vestígio e vai datar. Às vezes menciona o rei daquela época, ou um fato que contextualiza aquele momento, aquele período. Aí traça-se a data, mas não tem como dar com precisão. Por que eu estou falando isso? Porque a Bíblia, ela não diz data tal, mas, por exemplo, quando você vai para a narrativa do nascimento de Jesus, vai dizer quem era o tetrarca, vai dizer quem era o rei. E aí, quando você pega tantos estudos dos papas, que também contribuíram muito para sustentar a história, também a gente vai encontrar em Eusébio, ele dizendo, olha, foi no ano tal. Porque a Bíblia aponta a data, e por comparação histórica, vai verificar a certa precisão do período em que foi estabelecido ou que ocorreu o fato. Amém até aí? Todo mundo entendendo aí? Aí o que eu quero chamar a atenção, quando a gente vai para o capítulo de Êxodo 1, é a narrativa, no verso 8 do capítulo 1, que eles não conheciam mais, porque se passaram quantos anos? 430 anos. Ora, do dia em que eles entram na terra do Egito, presta atenção, eles entram no Egito, eles estão no Egito, mas a terra não é deles. Eles receberam o melhor da terra, mas a terra não era deles. Colocaram eles no delta, daí fizemos aquela menção no domingo retrasado. Tem crentes que estão querendo viver sempre no delta, ou seja, no mundo. Quer comer e beber, porque o delta vai dar comida e bebida. Só que o reino de Deus não é o quê? Comida e bebida, mas alegria e gozo do Espírito Santo.
Como que a gente vai botar isso? Ter uma vida espiritual. Para isso você tem que romper com o delta, romper com o mundo, porque o mundo vai dar tudo de bandeja. Estão lembrando da experiência de Daniel? Que ele não quis comer o quê? As iguarias de quem? Do rei. Ou seja, não vou. Eu vou entrar em jejum, vou entrar num processo aqui com Deus. Então, esses destaques bíblicos é para que a gente junte as nossas ideias e compreenda o que é sair do mundo. Daí a gente vai entender por que eles tiveram que beber as águas depois de 3 dias do deserto do sul de Mara. Porque a Bíblia tem revelações. E a gente tem que acompanhar essa linha de pensamento no Espírito. Daí, chamamos a atenção que Israel está no Egito, na melhor da terra. Agora, o que garantiu ele estar no Egito, no melhor da terra? José. Qual foi o processo de José entrar no Egito? Amargura. Preste bem atenção. Ele entra no Egito, se torna o segundo homem. Se José não tivesse no Egito, não haveria a prosperidade para Faraó. Então, preste atenção aqui comigo. Para mudar as águas de Mara, o que Deus propõe? Lançar aqui uma árvore, um galho dentro das águas. O que eles fizeram sem saber o que estava fazendo? Os irmãos de José. Está dando para me acompanhar a linha de raciocínio? Vamos desfazer dele. Jogaram eles onde? No Egito. Quem é que entra no delta? José. Quem está entendendo isso aqui que eu estou falando? Por favor. Quem é que entra no delta para mudar o estado de coisa? José. Quando a gente entra nas águas é para fazer o quê? Mudar o estado de quem? Velho homem. Tirar o que? A amargura. Quem está entendendo isso? Está dando para compreender? Lembra? Entremos, pois, com ousadia no Santo do Santo. Foi rasgado. A gente agora tem caminho aberto. Ele abriu o caminho. Então a nossa compreensão espiritual da Bíblia, quando a gente olha os fatos, peraí, o que tem aí? Agora, alguém vai ler a Bíblia, por ler, não vai conseguir entender no Espírito o que significa exatamente esses fatos. É Deus o que? Se revelando. Como é que Deus se revela? No seu segredo. Deus só se revela nos seus segredos. Qual foi o maior segredo que fez ele ter a revelação aqui da terra? Jesus. O mundo jaz no... Ele veio para a terra para tirar o quê? Essa maldição que estava sobre nós, a amargura. Está dando para entender? Então José entra no Egito. Qual é a relação disso? Quando colocarem você para ser espancado, murrado, desprezado, e vai por aí, você tem que entender o seguinte, que Deus tem um plano, amém? Você entrou naquele ambiente, é para transformar. Quem está aqui? Tenta colocar isso na prática na sua vida. Se você entrar num ambiente hostil, Deus quer fazer de você quê? Um agente de transformação. Então quem foi Moisés? Um agente de transformação. Quem foi José? Um agente de transformação. O que isso tem a ver? Esqueceram ele. Vem Faraó, se sente ameaçado e quer matar todas as crianças. Filho o quê? Mulher ou homem? Homem. O que isso tipifica? O que isso aponta? Quando Jesus nasceu, tinha um rei que queria matar todos os infantes. Jesus veio ao mundo. José veio ao mundo. Está dando para entender isso? Quem não está entendendo, levanta as mãos aqui. Por favor, o que eu quero demonstrar para os amados é que através de um fato, para a gente compreender, é muito significativo ver Deus, pega aquela árvore e lança. A Bíblia é cheia de prenúncios, a Bíblia é cheia de antevisões, né?
contrário não, é de antes. Tem ante e tem ante. Esse prefixo, um é contra e outro é anterior. Então, tudo que tem na Bíblia é um apontamento dos fatos que vão ocorrer. Então, quando José entra aqui, começa a contagem de quanto? 430 anos. Quem vai romper com isso? Alguém tem que nascer para romper com tudo isso. Aí você acha que você nasceu para quê? Como é que fica então o que o profeta Isaías diz no capítulo 49? Que desde o ventre da tua mãe, ele fez o quê? Te escolheu, fez menção do seu nome. Porque Deus, claro, que Ele sabe qual é o plano que Ele tem na sua vida. E agora você, durante a sua vida, você tem que descobrir o que Deus quer de mim. Como é que eu vou descobrir? Com as revelações, com os segredinhos de Deus. Deus vai contando para você, ó, preciso de você aqui. Você vai entrar naquela empresa e vai mudar aquilo que é amargo. Quem está entendendo o que eu estou falando? Você vai entrar naquela escola e você vai mudar aquilo que é amargo. Quem está entendendo isso? Ô pastor, não estou conseguindo não. Se você pegar o Evangelho de João, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é vite. O que ele fez da gente? Enxertou como que? Galhos. Ô, quem está entendendo isso? Ei, meu irmão, a videira é Israel, mas nós fomos como gentios o quê? Enxertados, nós fomos o quê? Lançados. Quem está entendendo isso? Olha só, achei de simbologia. Ei, a Bíblia tem os seus símbolos que há grande significado. Apenas a gente tem que prestar atenção nos encaixes das Escrituras para a gente falar, opa, isso tem comigo. Amém? Então, quando aqui nasce quem? Nasce Moisés. Moisés nasce, aí começa outro fato histórico. Quando ele nasce, há uma perseguição. Me permita, esse negócio de matar os filhos homens, porque está aumentando e vai ao exército, vai enfim amedrontar, vai ser um grande risco para o Egito, e Faraó estava com medo, é um fato, é verdade isso. Mas quem está por trás disso tudo? Deus. Porque ele tinha um plano com esse homem chamado quê? Moisés. Claro que na história da vida humana, cada um vai ter o seu papel. E Deus sabe por que tinha que ser Moisés. Deus sabe por que tem que ser a Odilene. Deus sabe por quê. Deus sabe por que tem que ser Catarina. Agora, durante a nossa jornada, a gente tem que descobrir qual é o nosso papel. O que faz? E o que o inimigo começa a contra-atacar? Quando ele desconfia que Deus tem um plano redentivo, abençoador, de mudar um estado de coisa através da sua vida, ele vai impedir, vai bloquear. E qual é a autorização? Pode testá-lo. Qual é a maneira de a gente compreender a revelação de Deus? Sendo testado. Qual foi a maneira de Jó descobrir a revelação de Deus? Sendo provado. Quem está entendendo isso aqui? Olha só o que aconteceu no capítulo 9 de Atos. Depois que Paulo tem um encontro com Jesus. Estou apenas fazendo referência. Não, esse homem é perigoso. Não. Sai, vai lá, que eu tenho um plano para aquele homem. Não, esse homem é perigoso. Aí o que Deus vai falar? Eu vou botar ele num aperto só. Porque ele para mim é um escolhido. Os escolhidos passam por um aperto. Porque tem que ser o quê? Forjado, refinado. Amém, amados? Não é assim quando a gente ingressa numa formação. Se você não for testado, não tiver prova, não tiver teste, não tiver exame, qual o resultado? Tem gente que cola, mas eu não colo. Porque eu quero ser o quê? Testado. Eu tenho que ser o quê? Provado. Quem foge disso, foge da sua própria
condução e condição de ser um aprovado. Bom, visto isso, Moisés nasce. Se a gente pegar a Bíblia, no capítulo 2, qual é a desculpa? Que eles se sentiam ameaçados, mas o verdadeiro fato, nasceu alguém para transformar. Verso 1, foi-se um homem da casa de Levi, casou-se com a filha de Levi. Número 2, verso 2, a mulher que é Joquebede, você encontra no capítulo 6, verso 20, que é a mãe de Moisés, concebeu e deu à luz a um filho, e vendo que ele era o quê? Que ele era o quê? Formoso. É uma pista. Se você pegar o capítulo 13, o 14 de Juízes, você vai ver o nascimento de quem? Sansão. E quando o pai Manoá, mulher, tu viu um anjo, que negócio esse aí apareceu, um ser incrível. Eu quero ver também. Aí quando foi ver, qual é o teu nome? Eu quero saber. Aí ele respondeu, visto que eu sou o quê? Maravilhoso. Quem é ele? É o anjo do Senhor, porque ele aceita adoração. Quem é o anjo do Senhor? Yeshua HaMashiach, Jesus no Velho Testamento. Quando a gente vai para Isaías, o seu nome será o quê? Maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Príncipe da Paz, Pai da Eternidade. Qual é o primeiro nome que ele dá? Maravilhoso. E aqui tem o quê? Concebeu e deu à luz. E ela, quando viu, Joquebede viu Moisés, falou assim, maravilhoso. O que ela estava fazendo? Ação profética. Não é porque ele é só bonito, e ele era. Aquela palavra veio de onde? Do Espírito, que aponta para quem? Para Jesus. Quem está aqui? Quem pode aplaudir a ele? Aponta para Jesus, aponta para o maravilhoso. Estou entendendo agora como é que a gente deve ler a Bíblia? Ele é maravilhoso. Eu pergunto, os demônios viram? Claro, o Egito estava encharcado de demônios. Deus viu? Claro que Deus viu. Foi ele que abriu a madre de Joquebede. Mas o que está por trás disso tudo? Um plano. Aí você vai pensar assim, qual é a relação disso com a nossa vida? Quando a gente tem os nossos filhos, o que a gente deve fazer? O quê? Apresentar. Por que nós apresentamos? Nós consagramos. Claro que haverá tudo que você possa imaginar de pancada, de história, de desvio, de morte, tudo vai acontecer na vida. Mas o mais importante é você dizer assim, está aqui, Senhor. Amém? Agora, a nossa parte, sabe o que Joquebede estava fazendo? Está aqui, Senhor, é teu. Quem está aqui? Quem é que vê? Eu tenho um plano para derrubar isso. Vou matar todos os meninos. Por que não matar as meninas? Aí a gente pode dizer, porque os homens têm a semente. Sim, isso é um outro contexto que a gente pode explorar. Mas por quê? Não interessava. Porque viu que tinha alguém que era menino, tinha um plano para aquele homem. E aí, toda a milícia maligna, satânica, se armou para matar, sobre a orquestração de quem? Aí o que nós falamos, tão lembrado, e aqui vem, que nós falamos, olha, os 3 deuses, são mais de 18 deuses do Egito, mas tinha 3 que a gente está chamando a atenção, em relação ao delta, Nilo. Qual é ele? Ísis. Qual outro? Apis. Qual é o outro que agora a gente vai ver? Subok. Osuque. Há vários, como também para Ísis, que é filho de Osíris. Eu não estou aqui para estudar mitologia egípcia não, irmão. Estou apenas destacando que é outra área para a gente se aprofundar. Esses 3 atuavam na onde? No rio quê?
Nilo. Porque o mundo girava em torno do que? Do rio Nilo. O rio Nilo era tudo, era o Deus maior. Porque de lá tirava o que? Suprimento, a provisão, a necessidade, o abastecimento. A vida no sentimento deles era do Nilo. Então, o que eles fizeram? Encararam a vida do Nilo sob os cuidados desses três deuses. Que nós já, na aula retrasada, 3 domingos, explicamos um por um a sua atuação. E daí o que eles faziam? Quando uma criança nascia, uma criança, filho homem, nascia, que eles jogavam onde? No rio Nilo. O que é isso? Oferenda, sacrifício. Quem é que estava lá no rio Nilo? Jacarés de 6, estão lembrando da aula? De 6 a 7 metros, mastigavam a criança. Comia uma criança. Aquilo era um sacrifício. Estava agradando a quem? Satanás. Quando eles faziam isso, eles estavam alimentando quem? Suboque, que é a figura do quê? Do jacaré, do crocodilo. Jacaré ou crocodilo. Mas qual a importância disso para a minha vida? Bom, no contexto histórico, naquela época, as divindades que eram cultuadas, que eram honradas, homenageadas, adoradas, veneradas no rio Nilo, Ísis, Apis e Suboque. Uma ave, daí vocês, alguns filmes apareceram, Ibis, que é uma ave real, que ela fica próximo, ela é muito típica da África, do norte da África, em alguns locais da América tem. Ísis, aves, ibis, é que fica muito próximo aos rios, ela se alimenta de crustáceos, enfim, é muita informação. O que eu quero chamar a atenção, ave, aqui ó, ave, não é à toa que ela vai ser representada simbolicamente. Pode mostrar a figura aí? Pode apagar a luz daqui? Para poder aparecer a imagem melhor? Será que dá? Isso, Edilon, só daqui de cima. Que é representado por essa figura. Olha, isso aqui é uma pista. Lembre-se, nada há de fatos históricos e registros, quer da lenda, mitologia, ficção, que não tenha um sentido espiritual para ser extraído. Então, Ísis, que é inspirada em Ibis, está dando para entender? Por que eu estou dizendo isso? Era a divindade, a deusa da ressurreição, a deusa da fertilidade, a deusa do amor. Ela era vista assim. Bom, o segundo, que é o ápice, que é o touro, ou boi. Sim, porque está nessa figura? Nós vamos ver, lembra de antropomorfismo. Antro, homem, zoo, animal. Ou seja, a ideia, a concepção de adoração a um Deus acima da relação humana era juntar animal com homem. Eles encaravam os deuses deles assim. Então aí está o ápice. Vamos lá ao próximo. Às vezes vinha com a figura de cavalo, que é o caso. Agora vamos ver quem? Suboque, cabeça de jacaré. Por quê? Ele era visto como Deus furioso, impetuoso, agressivo, valente, destemido. Ninguém podia com ele, porque ele que controlava o quê? As águas. Então vamos agradar o jacaré, o crocodilo, vamos agradar a Suboque, joga as crianças. Por quê? Fresquinho, carne molinha. É uma maneira de agradar quem? Satanás. Qual é o emprego disso? Vocês acham que já terminou o sacrifício?
Eu tenho no YouTube, eu tenho uma plataforma YouTube que eu estou trabalhando isso. Se vocês vão ficar perplexos com os herodianos, essas figuras que, né, a nossa turma, a juventude cultua, os cantores, atores, até no Brasil, que sacrificam crianças. Vocês têm ideia de quantas crianças somem no Brasil por ano? E ninguém nunca acha. Alguns dizem tráfico de órgãos, né? Mas é sacrifício. Vocês precisam ver o depoimento, o testemunho da ex-esposa do ex-presidente Fernando Collor de Mello. O que eles faziam com crianças? Você tem que precisar ouvir os sacrifícios quando vai inaugurar BBB. A gente não está brincando, é coisa séria. Eles querem agradar Satanás. Qual é o transporte daquela época ao dia de hoje? Que esse jacaré continua abrindo a boca. Aí vocês agora vão mostrar um outro aspecto, tipo, caramba, vamos encaixar essa ideia no registro bíblico. Até então isso é mitologia, isso é apenas figuras do endeusamento, do panteão, lá de Faraó. Sim, mas tem significado e aplicação espiritual, sim, porque eles queriam agradar os crocodilos. Interessante, procure conhecer a história da Lacoste. O que é Lacoste? Não vão usar mais essa blusa. Ei, estou falando não, do jacaré. Essa empresa surge na França, na década de 1930 e pouco, 35. Acho que era René Lacoste, era um tenista, é conhecimento. Então ele quis cortar a manga e lançar os botões na blusa, daí surgiu a gola polo. A gola polo é inaugurada em 35, irmão. São muitas informações que eu quero chamar a atenção. Dizem os ministros da área de batalha espiritual que aí tem uma questão com o panteão. Ok? Então o que a gente faz só dentro de um adendo, me permita a redundância, porque adendo é dentro. O que eu quero chamar a atenção é o seguinte: tudo que a gente comprar, a gente adquirir, o que é que Paulo diz para Timóteo? Consagremos o quê? Em oração. Amém? O que foi? Paulo, quando as pessoas já estão retornando, nós vimos o quê? Nós estamos pontuando historicamente e criando uma relação de tempo e espaço mediante um fato. Se eu sei que Mara é a quarta estação, mas a primeira no deserto, nós já fizemos essa relação, a primeira do deserto com o registro de Êxodo, no capítulo 1, 1 e 2, porque começa ali todo o enredo, onde surge Moisés. É fundamental esse marco aqui, o nascimento de Moisés. Moisés, se por curiosidade, se alguém achar, eu dou um prêmio. Eu quero saber o nome de Moisés antes dele ir para a casa de Faraó. Quem dá o nome de Moisés não é Joquebede, não. Sabe qual seria o nome de Moisés? Formoso, maravilhoso. Visto que é formoso, seria o nome dele. O que ele é? É um tipo de Jesus no Velho Testamento. É um prenúncio de quem nasce para transformar. Olha só a questão, agora vamos lá. No nascimento, por que eu tenho que saber isso? Do nascimento. Qual é a relação com Mara? Porque em Mara, água que estavam amargas, e foi lançado alguém dentro da água. No Rio Nilo foi lançado crianças que morreram para agradar o inimigo. Jesus entrou nas águas. Presta atenção nisso.
Então, o nascimento de Moisés, ele nasce, e aí a gente vai ver o registro no capítulo 2, verso 2, a mulher concebeu à luz a um filho, vendo que ele era formoso, escondeu-o por quantos meses? 3 meses. Estou lembrado da tríade. Jesus, quando foi batizado aos 30 anos. Quantos anos foi usando o seu ministério? 3. A idade de Moisés dividida em quantas partes? 3. 40, 80 e o quê? 120. Ele nasce e aí é escondido. É escondido. O que acontece? Aqui, se a gente pegar 430, ele nasce aqui. Esse primeiro tempo aqui, ó, são 40 anos. Porque o que vai acontecer? Esse pedacinho aqui, ele nasce e vai viver no Egito quantos anos? 40 anos. 40 anos significa o quê? Tempo de quê? De experiência, sofrimento. Jesus foi tentado quantos dias no deserto? Elias e tantos outros personagens na Bíblia. Então aqui, quando ele chega em Midian, ele está com 40. Ele comete um homicídio para defender o seu irmão. Ele sai do delta do mundo e vai para onde? Para o deserto. Tem água no deserto? Com a resposta, não. Por que Deus queria fazer dele? Tirar tudo que era do Egito dele. Quando a gente passa no deserto, o que Deus quer tirar de nós? O rio Nilo. Quem está aqui? Quando a gente vai para o deserto, Deus quer tirar tudo, que é como espremendo. Eu todo dia, quase todo dia eu limpo lá o varandão lá de casa. Depois que eu limpei, eu espremo, vou torcendo a tirar toda, enquanto tiver aquela água barrenta, suja, eu vou torcendo. O que Deus quer fazer com a gente quando lava a nossa vida? O rio Nilo é para quê? Primeira vez que você vai ouvir essa expressão. O que é o rio Nilo? É para torcer exatamente você. A dificuldade da nossa vida, para espremer, para tirar tudo que é rio Nilo, tudo que é o delta. Quem está entendendo isso aqui? Aí você às vezes não entende, abandona, larga, desiste. O que tem de gente procurando eu, a Cris, eu fico assim com alguns líderes, pastor, eu queria largar o ministério, porque não está dando, estou passando um aperto. Bom, tem uns que aguentam febre, tem outros que não. Então, 40 anos, quando ele chega aqui, ele termina o seu estágio no deserto. Que idade ele está aqui, ó? Que idade ele está aqui? 80 anos. Porque ele passa 40 anos onde? Em Midian. Ele é provado para os 40 anos. Preste atenção nisso. O que isso tem a ver? Ele foi tirado de quê? Das águas. Por isso que o seu nome é o quê? Moisés. Olha lá. O capítulo 2. Verso 6. E abrindo, viu a criança, e eis que o menino chorava. Então ela teve compaixão dele e disse: este é um dos filhos dos hebreus. Como que ela consegue identificar os filhos dos hebreus? Porque a roupa, ou o tecido, ou o pano, ou o manto que estava envolvido no corpinho daquela criança, que era Moisés, só podia alguém fazer uma roupa como aquela. Quem era? As hebreias. Aqueles pontos, a maneira que costurava, a maneira que fazia a renda,
daquela roupa? Só as mãos das hebreias, por isso que ele foi identificado. Bom, verso 7, então a irmã do menino perguntou à filha de Faraó: queres que eu te vá chamar uma ama entre os hebreios, para que crie este menino para ti? Respondeu-lhe a filha de Faraó: vai, pois, a moça, e chamou a mãe do menino. Disse-lhe a filha de Faraó, verso 9: leva este menino e cria-mo, e eu te darei o teu salário. E a mulher tomou o menino e o criou. Verso 10: quando, pois, o menino já era grande, ela o trouxe à filha de Faraó, a qual o adotou. E lhe chamou o quê? Quem é que dá o nome de Moisés? Joquebede ou a filha de Faraó? Filha de Faraó. Porque ela lembrou. Ele foi tirado de onde? Das águas do rio Nilo. Na cabeça da filha de Faraó, quem foi que deu aquele menino? Deus. Quem? Ísis, Apis e Suboque. Suboque livrou ele, não comeu ele, porque, irmão, é uma revelação poderosa. Quem é que fez com folha de ginkgo uma arca e um barquinho? A mãe e a filha. Quem é que entrou naquele barquinho? Moisés. Quando colocasse dentro do rio, o que faria os crocodilos? Por que não matou ele? Para e pense um pouquinho, por quê? Hein? Fala. Mas por quê? Teve mãos que fizeram a igreja, a arca, para proteger os seus filhos. Quem está aqui? Quem pode aplaudir ao Senhor? Proteger os seus filhos. Ele entra. Quando? O que é o jacaré? Quem que tem um bocão, o inimigo? Tem a bocarra? Satanás. Não posso mordê-lo. Tem outra questão. A menina acompanha o barco. Quem é que acompanha? Estarei convosco todos os dias. Ah, se eu pudesse dar 30 piruetas aqui. Estarei convosco todos. Está entendendo a revelação aí? Não leia a Bíblia como um comum natural. Leia a Bíblia como espiritual. Olha quem acompanhou Moisés à igreja. Quem é que acompanha a sua estadia neste mundo, onde tem jacaré? Quem é? Espírito Santo. Aquela menina simboliza quem? O Espírito Santo. Se quiser falar em língua, pode falar, irmão. Né? Irmãos, preste atenção. Tudo isso para a gente entender o seguinte: as águas são amargas, tem jacaré aí, mas eu vou colocar o Espírito Santo para te acompanhar. Para onde é devolvido Moisés? Para quem gerou ele. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. O mundo espiritual sabe quem somos nós. E às vezes nós não sabemos que nós somos. Porque qualquer coisinha a gente quer largar, abandonar. Então você precisa saber quem é você no meio dessas águas turbulentas. Quem é que foi lançado nas águas? Porque cismaram que ele disse: eu sou o problema desse navio aqui. Quem é? Jonas. Quantos dias ficou dentro da boca do peixe? Dá para entender isso? Quantos dias? Aquele que é nascido de Deus, o maligno não toca. O que é nascimento? Batismo. O que o Senhor estava fazendo em Mara? Batizando as águas. Está amarga a vida, irmão? Espera o batismo. Quem está aqui? Estou dando agora para entender a conexão com Mara. Olha como é que a gente está juntando as ideias. Aí o que acontece? Ele nasce 40 anos no Egito. Foi o Nilo que me deu. No destaque da semana, domingo passado, o Alberto falou isso. Foi o Nilo que me deu. Foi tirado do Nilo. Foi tirado do Nilo, nada, coisa nenhuma. Ele era formoso. Ele foi tirado de Joquebede. Quem está aqui?
Mas ela entendia que foi um presente de quem? Dos deuses. De quem? Ísis, Apsuboc. Quantos eram? No comando das águas? 3. O que é isso? Uma oposição ao quê? Ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Está dando para entender isso? Em todo tempo você vai ter uma tríade satânica atacando você. O mundo, a carne e quem? O diabo. Bom, preste atenção aqui. Aí ele passa mais 40 anos em Midian. 40 anos ele vai ficar em Midian. Primeiro estágio, Egito. Segundo estágio, Midian. Por que eu estou falando de Moisés? Para você compreender Mara. Quantos dias eles passaram no deserto de Sur? Quantos dias eles passaram? 3. Deus tem sua regra, irmão. Quantos dias você vai passar? Não sei. Mas vai, se você entender que você está dentro da arca, o Espírito Santo vai te acompanhar. Porque a nossa vida são etapas. E aí, bom, quando está aqui, ele volta. Quando ele volta, quantos anos Moisés tinha? 80. O que diz o salmista? O que passar disso, o quê? É canseira. Agora, olha a missão desse homem. Volta lá, mas eles não vão saber. Por isso que ele pergunta, quem eu vou dizer? Capítulo 3 do livro de Êxodo. Quem eu vou dizer? Você quer saber quem sou? Eu sou. Eu sou o que sou, o Adonai. Você vai lá falar isso para eles, mas eles não vão me receber. Nós estamos cheios de desculpas para a nossa missão. Quem está aqui? Nós estamos arranjando muita desculpa, principalmente nos dias de hoje. Estamos arranjando muita desculpa para cumprir a missão. Eu não vou arranjar desculpa, irmão. E se depender de mim como pastor, não vou incentivar suas desculpas. Não vou, porque eu vou arrebentar com sua vida espiritual se eu fizer isso com você. Você precisa experimentar as águas de Mara, mas não beber dela mais, porque você não é do Delta. Você é de onde? Do Jordão. Podemos aplaudir, Senhor. Você é do Jordão. A sua vida é do Jordão. É do Jordão. Então você precisa ter 3 J na sua vida, né? 3 J, né? 3, né? Vamos lá, os 3 J? Você tem que ter o J do Jordão, o J de Jesus e o J de Jerusalém. Se você não tivesse 3 J, meu irmão, tem que ter. Tudo é assim, irmão. Amém ou não amém? Então, pastor Samuel ri, né? Acha graça, uma bênção esse pastor. Bom, aí, quando eles chegam aqui, ó, ele está com 80 anos, o que ele vai fazer? Ele vai romper. No momento que ele está mais o quê? Humanamente, fisicamente cansado. Só que tem o seguinte: Deus preparou ele em Midian. O mundo preparou ele no Egito, mas ele ia enfrentar. Para ele enfrentar o mundo, não podia ser com as armas do mundo. Tem tempo para entender isso? Tinha que ser com as armas de quem? De Deus. Quais as armas de Deus? No deserto. Quando é que eu sou municiado? Quando eu me torno espiritual? No deserto. Não é quando você está com emprego, com dinheiro, com tudo bem na sua saúde. É quando você está arrebentado. É que Deus vai dar um novo. Ele vai torcendo você a tirar toda gota por gota do rio Nilo. Tem que sair. Amém? Gota por gota do rio Nilo tem que sair de você. Tem que ficar sequinho. O que faz o deserto? Deixa você sequinho. Enxuto. Amém? Bom, quando ele chega aqui, ele precisa romper com o Egito. Ele está com 80 anos. Mas ele está preparado o quê? Espiritualmente. Mas só que tinha suas limitações. Sou gago, não tem como falar. Então tá, vou botar o teu irmão aí. Cada um vai dar a sua desculpa. Só que o preço foi muito caro de arranjar desculpa para Deus. Às vezes a gente não percebe que nossas decisões, Deus não leva em consideração a ignorância dos homens. É verdade. Mas quando Deus te escolhe e te forja, ele forja você como homem de palavra. Tem que ter palavra. Então você tem que honrar Deus, e Deus vai te honrar. Agora, mediante que? A palavra. Então, olha bem, quando ele sai do Egito, qual a primeira estação? Sucote. Segunda, Etã. A terceira, Piaerote, já estudamos isso. Qual é a quarta estação? Mara.
O que significa Mara? Águas amargas. Preste atenção. O que Deus está fazendo com Moisés? Deus está dando uma missão quase impossível. Humanamente quase impossível, mas Deus tinha preparado ele em 2 estágios. Aqui no meio do mundo, fora do mundo e agora aqui no deserto. Quantos anos tem esse homem quando ele termina a carreira dele? 120. É dividido em 3 etapas: 40 no Egito, 40 no deserto, 40 em Midian e 40 onde? Nas 42 estações. Agora quer uma chavezinha? Quem tem senha de banco aqui? Quem tem senha de banco? Banco. Oi, Ingrid, eu conheço tua senha? Não. A senha é o que? Pessoal. Mas Deus revela a sua senha. Deus revela a sua senha. Tudo que é revelação, tudo que é desvendamento, tudo que é descortinamento, ele rasgou, estou lembrado nisso lá do versículo da ministração, ele rasgou o que? O véu. Ele é a senha. Eu sou o Cã, a verdade, ninguém vê o Pai. Então Jesus é a nossa senha. Jesus é a chave, é que abre a nossa conta, amém? E abre a conta de Deus. Nós temos que descobrir, encontrar as profundezas de Deus. O que isso tem a ver? Quantas estações tem a partir de Sucote até Canaã? 42. Qual a estação em que eles ficaram no deserto do sul e pararam em Mara? É a 4ª, mas é a 1ª. Bom, o que isso tem a ver? Quantos anos eles foram escravizados? 430 anos. Quantos anos eles iam tirar essa escravidão no deserto? 40 anos, 42 estações. Deus faria eles de escravo? Não. Deus faria eles de cativos. Vocês estão cativos comigo. Cativos no deserto. Eu vou trabalhar vocês. Aqui no Egito, arrancou toda a energia de vocês para dar o delta, o Nilo. Aqui eu vou arrancar todo o Nilo, todo o delta para dar o meu espírito. Quem está aqui? Eu vou arrancar tudo de vocês. Agora, quem é que vai suportar? O que ele diz? Ora bem, quem é que está na água? Jesus. Quem está na água? Jesus. Ele entrou na água, ninguém pode sair da água se não ter entrado. O que você quer dizer com isso? O nome dele não era Moisés. Não foi o Nilo que deu ele. Não foi o Nilo. Agora, que segredo é esse? Um dia você vai perguntar para Deus, também não sei. Eu não sei qual era o nome de Moisés. Sei que dá a pista, a dica, visto que é maravilhoso. Para você entender isso, os indígenas, principalmente os nativos norte-americanos, todo nome é relacionado a um fato. Nasceu no dia de trovão, vai dar o nome dele de trovão. Nasceu numa ventania, vai dar o nome dele de ventania. Você vê isso nos filmes que a gente vê, norte-americano, entre os índios, né, os soldados americanos, a gente vai ver o nome, né? Nós também temos isso, né? Os pais podem aplicar também. Os judeus também têm essa questão de relacionar o nome com o fato. Ora, o nome foi Moisés porque foi tirado das águas, porque a filha de Faraó entendeu o seguinte: presente de quem? Dos deuses. Agora aqui, quem é o presente do Deus? Jesus. Ele entrou nas águas, mas saiu dela. Ao sair das águas, o que acontece? Este é o meu filho amado, a quem me comprazo, está o Pai. Onde estava o Filho? Dentro das águas. Onde está o Espírito Santo? Conforme uma pomba. A tríade. O que é que eu quero aprender com isso? O inimigo sempre vai querer imitar quem?
teus. O que é que eu aprendo com isso? Quando você vai para o batismo nas águas, o que é que costumamos nós, pastores bíblicos? O velho homem vai ficar o quê? As águas vão levar. E vai nascer um novo homem. O que que as águas de Mara apontam para nós? O que tem a ver as águas de Mara apontam para nós? Eles não estão no deserto? Não é a primeira água? Bebe essa água. É amarga. Rejeitaram. O que é isso? Quando a gente passa por uma experiência difícil, uma das providências de Deus é ter um marco espiritual. Qual é o marco espiritual? Mara. Vão ver se eles vão suportar, porque é romper com tudo aquilo que era da história antiga e nascer um novo homem. Para nascer um novo homem, você tem que largar a amargura. Para largar a amargura, Deus entra com a providência. Deus lança o quê? Uma árvore. Quem é que entrou nas águas? A árvore. Quem é que entrou no nosso delta, na nossa vida? Jesus. Ele é o quê? A árvore. Quem está aqui? Ele entra. Para tirar o quê? O amargo. O que Deus quer fazer na nossa vida? Tirar Mara. Quem está aqui? Bom, visto isso, a gente vai chegar num ponto aqui, para a gente entender uma questão fundamental. O Fernandinho não está aí não, né? Fernandinho, rapidinho. Olha só, como é que o inimigo, ele é arquitetador. Ele, amados, nós estamos lidando com um ser que nasceu na eternidade. E os demônios que a ele servem são anjos decaídos, que se incorporam em pessoas e transformam os agentes humanos em agentes do inferno, os agentes demoníacos, anjos decaídos, em seres sob os cuidados, a tutela de Satanás. Qual a razão de estar destacando isso? Quando a gente vê essa figura de Ísis, que é uma ave, quando a gente vê a figura da pomba, que é uma ave, Jesus entrou dentro das águas para sair. Moisés, eu não estou exaltando Moisés, estou criando uma tipologia, gerando no entendimento de cada um de nós, a ligação, a associação de uma figura profética do Velho Testamento que passou por Mara, para você entender que Jesus passou também por Mara, e como é que ele superou. Qual é a mensagem dele? Ele está ali, irmãos. Ele está em Sucote, ele está em Etã, ele está em Piarote, ele está em Mara. Ele está em sua vida durante todos os estágios da sua o quê? Jornada. Agora olha só, cadê a caneta? A caneta sumiu da minha mão. Vamos aqui. Nós temos aqui, ó, uma ave do ar. Nós temos apis. O que é apis? Aqui, ó. É um touro ou um boi. Terra, domínio dos ares, domínio da terra. E nós temos agora o quê? Oxuboque, que é o quê? Jacaré. Domínio o quê? Das águas. Céu, terra e mar. O que é isso? Egito colocava esses deuses como controle do mundo. Eles se achavam o dono do mundo. Isso aqui é uma cópia de imitação com a tríade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Isso é uma imitação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem é
quem é que é o Espírito Santo? Se você pegar o livro de Ezequiel, desde o capítulo 3, principalmente no capítulo 10, aparece uma figura. Ezequiel via assim, e um tinha a cara de quê? De leão. Outro tinha a cara de quê? De uma águia. E outro quê? De um boi. Em Deus, nós temos o Espírito Santo, que é igual ao quê? A águia. Da terra, isso aqui, ó, águia, céus. Da terra, o que é que nós vamos encontrar? Bom, figura de um leão, de um touro e de uma águia. É a imagem que Ezequiel tem. Tá. Eu pergunto, o que é isso? Isso é uma rivalidade espiritual. É uma guerra espiritual de quem vai ter o domínio da terra. O que isso tem a ver comigo? Se eu consigo interpretar isso, eu consigo transitar dentro do mundo espiritual e compreendendo a mente de Deus dentro de uma capacidade que eu possa alcançar. Que há uma guerra de controle da terra, e que o Egito já fazia isso há muito tempo. Eles achavam o dono do mundo. E essas figuras de Apis, Suboc, Ísis representam o domínio do mundo, nos céus, na terra e nas águas. Aí nós vamos encontrar o Espírito Santo no ar, conforme uma pomba, uma outra ave. E nós vamos encontrar aqui o boi. Espírito Santo, a águia. O que é o boi? Se você pegar o Evangelho, nós temos 4. Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus fala do leão. Quem é que concorre com a boca do leão? O jacaré. Está dando para entender? Eu sei que estou entrando em outra profundidade, mas de domingo que vem a gente vai trazer isso. Então o livro de Mateus fala do leão. Quem é o leão? O rei. Quem é o boi? O servo. É o livro de Marcos. Quem é a águia? O livro de João. É a tríade. A águia, o boi e o leão. Aí você me pergunta assim, bom, no mundo do Egito, eles tinham controle do ar, tinham controle da terra e tinham controle das águas, que é que forma o mundo conhecido, tangível. Aqui eu tenho o Espírito Santo, concorrente, Ísis, o boi, Apis, e o Suboc, que é o jacaré, nós temos o que? O leão. O que isso tem a ver? Não estou vendo ninguém das águas. Está vendo ninguém das águas? Aí que vem, domingo que vem, segredinho. Só domingo que vem. Já estou assim, domingo que vem a gente vai entender isso, amém?